sendo um. Romanos capítulo 12, verso 14 e 15. Abençoem aqueles que os perseguem. Abençoem e não os amaldiçoem. Alegrem-se com os que se alegram. Chorem com os que choram. Bom, a gente já viu aqui que Paulo ele está trazendo a gente uma consciência, né, de como é uma vida cristã, do que a gente precisa fazer como cristãos. Ele está escrevendo uma carta para cristãos em Roma. Bom, a gente também já viu que o Evangelho ele vai extenuando a gente, que as cartas vão extenuando a gente em quê? Em termos um comportamento verdadeiramente cristão. Então, esta carta, principalmente aqui, esse texto que a gente está trabalhando, aqui o capítulo 12, isso que a gente está observando, nós vamos ver que ele está intimamente ligado à nossa postura. E ele está focando que a nossa postura precisa ser uma postura de bondade. A gente viu no vídeo lá Vencendo o Mal que a nossa vida é o seguinte, que a gente não deve se deixar vencer pelo mal. Mas o quê? Que nós precisamos vencer o mal com o bem. E agora o que ele está falando aqui agora? Abençoem e não amaldiçoem. Está percebendo? Ou seja, a gente precisa quebrar isso aí. A gente precisa destruir isso aí. Quando você for amaldiçoado, abençoe. Abençoe. Veja o que a gente percebe em Jesus. Vamos lá. Quando nós pecamos, nós ofendemos a Deus. Quando nós pecamos, nós fazemos com que Deus seja humilhado dentro da nossa perspectiva. E aí o que Deus fez? Ele envia Jesus para nos abençoar. Enquanto nós estamos amaldiçoando, ele envia seu filho para morrer em nosso lugar, para nos abençoar, para quebrar este ciclo, para que tenhamos vida e que tenhamos vida eterna. Não é só uma vidinha, é uma vida eterna. E ele está dizendo, então, se alegrem com os que se alegram e chore com os que choram. Então ele nos chama também para nos colocarmos na posição do outro. Como quem? Como Jesus se colocou na nossa posição. A cruz era minha. A cruz era sua. Subir lá naquele monte, subir lá no Gólgota, ser pendurado naquela cruz ali, era o nosso fim. Mas o que o Filho de Deus fez? O que Jesus fez? Ao invés de falar assim, ó Senhor, manda fogo nessa turma. O que foi que ele disse, Senhor? Perdoa-os. Eles não sabem o que fazem. Uau! Ele fez exatamente o contrário. Então, o que Paulo está dizendo para a gente aqui? O que o Evangelho diz para a gente aqui? O que essas cartas querem dizer para a gente? Que devemos praticar a bondade. Que devemos servir ao próximo. Que precisamos refletir Jesus. Assim como ele se fez maldição em nosso lugar para nos abençoar, que também sejamos capazes de amar os nossos irmãos da mesma forma. Pai, em nome de Jesus, eu oro ao Senhor para nos dar coragem. Coragem para sermos um com o seu Filho. E assim poder, Senhor, fazer com que os nossos irmãos sejam abençoados, assim como Jesus nos abençoou. Que a sua graça e que a sua misericórdia nos capacite cada dia e nos alimente. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe.